Sabuga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 9ª parte. Maravilha, hein? A gente continua tentando compreender como é que foi essa chegada dos europeus com um projeto mercantilista de colonizar a América para tirar dela as riquezas ou para povoá-la, mas há um projeto, né? Um projeto que está linkado aos Estados Nacionais absolutistas europeus. Maravilha! A gente está tentando entender a paradinha aí ligada à nossa história, né? Afinal, nós brasileiros fomos colonizados pelos portugueses. Então, estamos preparando a história do Brasil, falando ali daqueles primórdios, tomando a sopa pelas beiradas. Não é assim que se diz? Então não morra, minha filha. Você continua estudando colonização portuguesa. Você já viu os relatos, já viu compreensões diferentes, já viu uma pá de coisas. Hoje eu quero gastar um tempo falando dos nativos. Afinal, estavam aqui há 40 mil anos. Poxa, precisam ser melhor compreendidos hoje, já que nos idos do século XVI não o foram. Muito pelo contrário, houve um estranhamento total. Embora a gente possa falar sim de intercâmbio, de troca de saberes, a gente tem que falar de estranhamento, de violência cultural, de aculturamento. A gente tem que falar dessas coisas. A gente já problematizou isso lá naquela primeira aula, por isso a gente tem que estar sempre voltando àquelas problematizações. Tá ligado? Beleza? Então vamos lá. Na nossa lousa digital interativa totalmente de LED, o encontro dos portugueses com os nativos do Pindorama, da terra da Santa Cruz. Olha lá. Primeiro, a compreensão é totalmente etnocêntrica, né? O que significa isso? É não compreender o outro. É medir o outro pela sua régua, pelas suas medidas. Quer dizer, português chegou aqui, não encontrou igreja, nem cruz, nem missa aos domingos, que é o que ele tem em Portugal, ele disse, eles não têm fé. Tá vendo? O português chegou aqui, não encontrou palácio, rei, coroa e capa, falou, eles não têm rei. Eles não encontrou os falando português, então diz, nem uma língua eles têm. São bichos. Então, essa compreensão é etnocêntrica, precisa ser problematizada, precisa ser combatida, porque a gente está olhando para o nativo naquilo que ele tem de diferente, que é uma riqueza, mas a gente está rotulando não como diferente, mas como o falta, né? Falta a eles fé, falta a eles lei, falta a eles Estado, falta a eles um rei, falta. Pois é, quando na verdade não lhes falta nada disso. Eles só têm isso de um jeito diferente. Então olha só a questão, como que muda quando a gente começa a trabalhar a compreensão. A compreensão portuguesa sobre os nativos foi uma compreensão etnocêntrica, totalmente. Também chamo atenção para o ideal que o português carregava, que era o ideal civilizatório. Olha, quando você zarpa de um porto em direção a um outro lugar com um ideal civilizatório, todos os que você encontrar pela frente você vai desqualificar, porque você já os trata de antemão, a priori, como primitivos. Você veio civilizá-los, então você já carrega consigo o pré-conceito, um conceito anterior, de que eles são primitivos. Então assim, o que resta é a desqualificação, beleza? Olha, e uma outra coisa, quando os portugueses encontraram os nativos, eles tiveram um momento de admiração sincera. A gente chama isso na história da fase da miriabilia, a fase de maravilhar-se com os índios. Então, as narrativas são todas muito positivas.
eles são anjos, eles não têm pecado, eles não cobrem suas vergonhas. Isso aqui é o paraíso. Mas logo, logo, esse tipo de relato muda por completo. E da admiração passa a condenação. E aí o índio já é visto como o sem fé, uma criatura demoníaca. Bandim, por 2 vezes você falou índio. A gente vai continuar falando, não é? A gente já problematizou isso lá atrás, mas não tem como fugir. Mesmo porque se eu ficar falando nativo, daqui a pouco você esquece a palavra índio e tropeça nela aí na prova, ok? Claro, a gente já problematizou, devemos evitar, é uma compreensão equivocada, mas de vez em quando nos escapa, ok? Mas também de vez em quando escapa quem faz as provas, tá correto? Então sabuga nós, Bandim. Bom, a gente precisa agora compreender um pouquinho que seja dos nativos da terra brasilis. Chamados pelos portugueses de negros da terra. Pois é. Bandim, a relação dos portugueses com eles, gente, teve um pouco de tudo. Teve uma relação belicosa, de ataque mútuo, extermínio, morte, teve relação de aliança, teve também. Os portugueses muitas vezes se aliaram a algumas nações indígenas e usaram essa aliança até para combater outras nações indígenas, até para explorar as riquezas da terra. Teve um pouquinho de tudo, tá bom? Então vamos começar? Com o auxílio da nossa lousa digital interativa, eu isolei aqui algumas características que têm maior incidência em prova. Tamo junto? Primeiro, falta homogeneidade. Tratá-los a todos como se fossem iguais é cometer uma grande injustiça. Tá? Aqui nós estamos falando de múltiplas nações indígenas, com múltiplos costumes, com múltiplas línguas. Identificam-se 4 grandes troncos linguísticos, o maior deles o tupi, mas muitas variáveis linguísticas, muita variação de costumes. Então não pode tratar o índio como se fossem todos eles iguais. Um carijó é diferente de um tupinambá. Um Yanomami é diferente de um tupi-guarani, que é diferente de um tabajara, que é diferente de um cataguás. Então há índios aí, caramba, variedade imensa. Tranquilo? Então tá. Segundo pontinho, a maioria coletora. Só alguns poucos agricultores e menos ainda criavam animais. Quando a gente fala de coletor, a gente não está falando de LH. Colheita é quando você planta. Coleta é quando você pega o que a natureza oferece. A maioria dos nativos coletava frutas, pequenos animais e peixes que estavam em seu redor. Poucos nativos praticavam uma agricultura muito rudimentar, mandioca, o tabaco, o milho, muito rudimentar. E menos ainda criavam alguns porcos do mato de estimação. A grande maioria dos nativos era coletora. A gente fala dos sambaquis, você já encontrou com eles em prova aí, não já? Lembra dos sambaquis? Aqueles índios mais litorâneos, encontrados no norte, alguns sítios arqueológicos também em Santa Catarina. Ficavam no litoral, alimentavam-se mais de peixes e moluscos, mas tinham uma relação especial com as conchas. Costumavam guardar essas conchas, fazer com elas monturos enormes, que alguns antropólogos dizem tem ali um ritual por trás, talvez algum ritual funerário. Então preste atenção nesses sambaquis, já foram tema de prova, tá legal? Também vamos falar da antropofagia. Diferente do canibalismo. O canibalismo eu saio comendo aí por fome, né? Ai, que fome, eu vou comer uma pessoa. Eita, bandinho, calma. Não, antropofagia tem um componente ritual, simbólico. Você já estudou isso no fundamental. Quando aprisionavam lá um prisioneiro de guerra, daqueles bem fortões e bravo e corajoso, imaginavam que ao comê-lo estavam comendo também sua bravura e sua força. Por isso, aquilo era partilhado até com as crianças de colo, bebiam o sangue desse prisioneiro, mas tudo feito, por incrível que pareça, mais irônico que possa parecer, com muito respeito, um respeito ritualístico, beleza?
Todos os nativos eram antropófagos, Evandro? Não. Alguns sim, outros não. Claro que numa compreensão portuguesa isso não tinha graça nenhuma. Contribuiu para aquele relato de que eram diabólicos e etc e tal. Beleza? Essa bondade toda com a qual eu falo aqui, ritualístico, cultura, isso é muito posterior, é um entendimento, óbvio, muito mais contemporâneo, né? Para quem estava aprisionado lá nas mãos de uma tribo antropófaga, o cara não estava, bom, vou respeitar, eles vão me comer logo à noite, mas é um ritual, é com muito respeito que eles vão me comer. Não faça assim, Mandy. Então, olha lá. Outra coisa é a oralidade. Como que os nativos transmitiam e preservavam os saberes? Com a oralidade. Considerado pela maioria como povos ágrafos, que não conheciam a escrita. A gente já problematizou isso lá atrás, né? A gente tem pinturas rupestres, elas não podem ser consideradas uma forma de escrita? Será que dizer que são ágrafos não é uma certa, sei lá, um etnocentrismo aí, preconceituoso? Pois é, já problematizamos isso lá atrás, combinado? Beleza, então foco aí na oralidade, que é o aspecto que eu quero destacar. Também, não usavam moedas e prevalecia entre eles o coletivismo. Ou seja, trocavam entre si produtos e prevalecia o coletivismo. Ou seja, todos trabalham e todos comem. Isso é coletivismo. Agora, cuidado para não confundir isso, dizendo que as comunidades indígenas eram comunidades sem hierarquia, porque não é verdade, havia uma hierarquia de funções. Coletivismo quer se dizer que todos têm acesso àqueles benefícios, por exemplo, da caça. Um grupo que saiu para caçar, as funções entre eles eram bem divididas. O grupo saiu para caçar, caçou. Outro grupo não caçou, mas todos comeremos. É isso que se quer dizer quando ressalta o coletivismo. Também, os pajés, figura importante é a do pajé, ele é o guardião do sagrado, das beberragens, da cura, dos chás, da comunicação com os espíritos. É o pajé, pode ser um homem ou pode ser uma mulher, inclusive. A pagelança, isso marca muito a cultura brasileira. Os chás, as beberragens, tranquilo? Também caracterizá-los, alguns povos indígenas como nômades, ou seja, não paravam em lugar nenhum, e outros seminômades, ficavam por algum tempo. Quando coletavam tudo o que havia em volta e não tinha mais nada a coletar, levantavam a tribo e mudavam para outro lugar. Então há os nômades e os seminômades. As tribos eram compostas por diversas aldeias ou tabas. Nessas tabas ou aldeias há diversas moradas, normalmente coletivas, grandes, chamadas ocas. Essas ocas, grandes barracões, dão para uma área central chamada ocara. E toda a tribo, toda a taba, aliás, é protegida por cercas de madeira, formada por troncos, chamadas caiçaras. E a coivara? A coivara eram as queimadas para limpar terreno, muitas vezes até para auxiliar na caça. Então, quando a gente pensa queimada como algo predatório, a gente tem que recordar que isso é uma tradição já indígena. Tá? O curumim, que é o índiozinho criança, já aprendia a praticar a coivara. Tá bom? Eram politeístas, acreditavam em vários deuses, claro que há algumas mitologias em comum, Tupã, por exemplo, parece ser um deus bastante comum entre os indígenas, mas eram politeístas e ceramistas. Muitas vezes fabricavam objetos de cerâmica, e isso, então são ceramistas, potes, pratos, vasilhas para armazenar água. Tranquilo? Então, se você trombar com essa palavra ceramista aí, não vai ficar pensando que eles faziam cera. Essa buga nós, Mandinho. E não conheciam a propriedade da terra. A propriedade privada, não. Reconheciam a terra como um patrimônio coletivo. Tá? Então, não havia compreensão da propriedade privada da terra. Mas eu não estou afirmando que o índio não conhecia propriedade privada. Porque os seus instrumentos de caça e pesca eram seus. Portanto, eles conheciam a propriedade privada. Não conheciam a propriedade privada da terra. Vandim, você esgotou tudo com a gente? Claro que não.
né? Se a gente fosse ficar aqui meses e meses fazendo um curso sobre cultura indígena, seria fascinante. A gente não esgota não, meu amigo. A cultura é riquíssima. Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.